Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você. E o tema do nosso devocional de hoje, queridos, é o que fazer nos momentos de desespero. O que nós devemos fazer nos momentos de desespero? O desespero, queridos, ele é um sentimento, uma sensação de desespero, um sentimento que todo ser humano ele pode ter. Você pode ser cristão, você pode ser um frequentador da igreja, você pode ser um dizimista, um ofertante, não importa. Essa sensação de desespero, de angústia, de abatimento, ele é sobre todo e qualquer ser humano. O que diferencia você de você ser cristão ou não nos momentos de desespero é o que nós vamos trazer aqui nesse momento, tá bom? Você ter Deus na sua vida, você ter Jesus, o Espírito Santo na tua vida, é o que vai fazer a diferença. Mas vai fazer a diferença como? Como que isso vai agir na minha vida? Tá? E é isso que eu quero trazer nesse devocional de hoje. Então, primeiro, eu quero trazer um texto base para que nós possamos aqui meditar, e daí sim nós vamos estar entrando e trazendo para vocês 5 pontos, 5 dicas, que você pode estar fazendo nos momentos de desespero. Porém, essas dicas que eu estou dando, ele é praticamente uma regra. Praticamente uma regra. Mas por que eu chamo de dica? Porque a dica, nós damos ali a dica, o conselho, mas a pessoa ela tem que decidir por si própria se ela quer fazer isso ou não. Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio. Fazemos aquilo que nós queremos. Então, a dica que eu estou dando é como se fosse uma regra, e se você fizer, você vai realmente poder passar por esse momento de desespero de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais vitoriosa, mais assim consoladora, né? Você vai passar por esse momento de uma maneira mais consoladora pelo Espírito Santo, hein? Então, qual o texto que nós vamos usar? Nós vamos usar o texto de 1 Samuel, capítulo 17, verso 8 a 11. Eu vou colocar na tela e você pode acompanhar comigo aí, ó. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são um servo de Saul? Escolham um homem e o enviem a mim. Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vocês viram só, queridos? Esse relato de Golias, o filisteu, queridos, o Golias, ele era um especialista em guerras. Um homem de 2,90 m de altura, onde ele era uma pura massa muscular, forte, guerreiro. Ele decide desafiar o povo de Israel. E aqui nós tiramos uma lição, porque a pessoa de Golias, ele representa as tribulações, as dificuldades, as adversidades da vida que vêm sobre nós,
que muitas vezes nos deixa atônitos, apavorados, ou, como diz o tema, nos traz momentos de desespero. E nesses momentos de desespero, aquele que não tem Deus só vai ter uma opção. E a opção da pessoa que não tem Deus é, normalmente, entrar em pleno desespero e se manter nesse lugar de desespero. Todo ser humano, querido, ele passa por momentos de desespero. Mas a diferença é que quando você não tem Deus na sua vida, você se mantém naquele lugar de desespero, porque você fica acuado e você fica intimidado pelaquela situação de desespero. Então, o que fazer nos momentos de desespero? O que fazer nesse momento? Então vamos entender a história. Quem era o rei, né, naquele tempo que comandava o povo de Israel era Saul. Porém, Deus já tinha tirado o Espírito Santo de Saul e o Espírito Santo que estava em Saul já estava em Davi. Davi já tinha sido ungido pelo Senhor para futuramente se tornar rei de Israel. Com a saída do Espírito Santo da vida de Saul, toda aquela ousadia, aquela coragem, aquela intrepidez também se foi. Porque embora Saul também fosse guerreiro, né, ele soubesse lutar, soubesse guerrear, mas uma coisa é você saber guerrear, mas outra coisa é você enfrentar um desafio tremendamente maior do que você. Então Saul, ele entrou numa crise de desespero, porque Golias ele desafiou qualquer homem de Israel que pudesse enfrentar ele. Porque Saul já não ia enfrentar mesmo. Então, o que Golias fez foi isso. Será que existe algum homem que possa me enfrentar? E assim foi, queridos, Golias constantemente desafiando, intimidando e deixando o povo de Israel desesperado. Por que desesperado? Porque esse homem que estava ali desafiando o povo de Israel, a qualquer momento ele podia juntar toda a sua tropa, atacar Israel e acabar com Israel. Por que acabaria com Israel? Porque o rei que ali estava já não tinha mais o Espírito Santo. O rei que ali governava Israel já não era mais aconselhado, fortalecido pelo Espírito Santo. Mas tudo é pela graça de Deus, né? Deus ele unge Davi. Davi não tinha jeito de guerreiro, não tinha jeito de um guerreiro como Golias, né? Mas ele tinha o que ninguém de Israel tinha. O que era? O Espírito Santo de Deus. Então, qual é o segredo para que nós possamos passar por esses momentos de desespero? O Espírito Santo. E aqui, queridos, vem aquela primeira pergunta, né? A pergunta do título é: o que fazer nos momentos de desespero? Então aqui já vem a primeira dica. A primeira dica. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a notícia boa é que o Espírito Santo já habita em você. Ele já vive em você. E quando o Espírito Santo ele vive em você, queridos, você já não é mais o mesmo. Davi já não era mais o pastor de ovelhas. Com o Espírito Santo se empossando de Davi,
Davi agora era destemido, era corajoso, era audacioso. Ele tinha a fé, a certeza e a convicção de que, mesmo ele não sendo guerreiro, mesmo ele não tendo destreza com a espada, ele poderia vencer qualquer um. Por quê? Porque quem lutaria por ele era Deus. É isso que ele declara lá em 1 Samuel, né? Quando você lê lá dos versos 41, 42 até o verso 46, você vai ver que Davi ele tem essa certeza e essa convicção, e essa certeza e essa convicção vinha de um lugar, do Espírito Santo. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar em você e você começa a ter entendimento, querido, do que o Espírito Santo faz na sua vida. Você, sem o Espírito Santo, você estaria como Saul, desesperado. Mas você, com o Espírito Santo, você é audacioso, convicto de que você pode todas as coisas porque Deus está com você. Olha o que diz, por exemplo, João, capítulo 14, verso 26 e 27. Olha só. Contudo, o conselheiro, em outras versões, consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com você a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Então aqui a gente começa a perceber que o Espírito Santo, queridos, em nós, ele nos ensina, nos faz lembrar, nos faz realmente lembrar, mesmo nos momentos de desespero, quem nós somos em Deus. Nos faz lembrar que não somos nós que lutamos, é Deus que luta por nós. É Deus que vem em nosso favor. Nos momentos de desespero, o Espírito Santo, ele traz sobre a tua vida, nos faz lembrar de que Jesus nos deixa a paz e nos faz viver em paz, não deixando o nosso coração se perturbar. Então, lembre-se de uma coisa: você ter a sensação de desespero, o sentimento de desespero é normal a todo ser humano. Mas não é normal o ser humano permanecer nesse sentimento de desespero. Porque quem permanece num sentimento de desespero mostra que está desamparado. E você não está desamparado. O Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, vai te ensinar todas as coisas. É Ele que está com você. Agora, se você entendeu que nessa primeira dica você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está certíssimo. Você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para que o Espírito Santo habite em você. O Espírito Santo não vai habitar em você se você não não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É um requisito. O Espírito Santo habita em quem aceitou Jesus. Ok, queridos? Esse é uma das características que nós temos que entender. Segunda dica e segundo conselho que eu trago aqui, o que fazer nos momentos de desespero, é você beber dessa convicção do que o Espírito Santo faz em você. Você tem que ter essa certeza, essa convicção, que quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo está em mim e ele está fazendo algo dentro de mim. Ele está fazendo algo poderoso dentro de mim. Ele não está à toa dentro de mim. Ele não está a passeio nem a férias. Ele está fazendo algo poderoso dentro de mim. E por quê, queridos? Quando Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo a nós temos que ter essa convicção de que
Jesus não fez isso à toa, porque Jesus sabia que nós, seres humanos, precisaríamos de alguém que trouxesse orientação, que trouxesse poder, que trouxesse conselho e consolo para nós. E, claro, o principal, para nos santificar. Então, beber dessa convicção vai nos fazer passar por esses momentos de desespero de uma maneira mais tranquila. Por quê? Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Isso é importante que você beba dessa convicção, porque é Deus que está falando na Bíblia. Olha só o que diz. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas do quê? De poder, de amor e de domínio próprio. Se você tem domínio próprio, você não vai entrar em desespero, mas você vai viver em amor, mas também vai viver em poder. O mesmo poder que esteve sobre Davi para derrotar Golias, sem a espada, mas com uma funda e algumas pedras. Olha só que interessante isso. Olha o que o Espírito Santo ele faz em nossas vidas, nesses momentos de desespero. O Espírito Santo nos faz lembrar que nós temos um espírito, não um espírito de covardia, mas um espírito de poder, força sobrenatural, poder sobrenatural, de amor e de domínio próprio. Por eu ter domínio próprio, eu não preciso ficar dentro desse sentimento de desespero. Terceira dica, queridos. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, longe de Jesus, distante de Jesus, nós não podemos fazer nada. Olha o que diz João capítulo 15. Capítulo 15, verso 4 a 7. Isso nos mostra muito claramente que sem Jesus nós não podemos nada. Sem Jesus você vai permanecer nesse ambiente de desespero, de angústia, de tristeza, de abatimento. Então o que eu tenho que fazer nos momentos de desespero? Eu tenho que estar em Jesus. Eu não posso me afastar de Jesus nenhum só momento. Olha o que diz João 15, verso 4 a 7. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha essa troca que legal. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Preciso explicar mais alguma coisa, queridos? Preciso explicar algo? Nos momentos de desespero, permanecer em Cristo Jesus é fundamental. É fundamental. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, nem o Espírito Santo vai fazer nada na tua vida, porque se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo não vai estar em você. Então você precisa, como fundamento, ter Jesus. E você está em Jesus para que Jesus esteja em você. Para que tudo aquilo que você pedir possa se suceder. E para que o Espírito Santo, esse espírito de ousadia, de poder, de amor, de domínio próprio, habite em você. Quarta dica. Recorra a Deus em oração
clamando fortalecimento. Você aceitou Jesus, você sabe que o Espírito Santo está dentro de você. Agora, não basta aceitar Jesus, não basta saber que o Espírito Santo está dentro de você. Você precisa dar legalidade para que Deus haja na sua vida. Você precisa orar, clamar, para dar autorização para Deus agir na tua vida. O livro de Isaías, capítulo 40, verso 29 a 31, nos traz claramente essa visão de Isaías para a nossa vida. Olha só. Ele, no caso Deus, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus. E quando nós esperamos no Senhor, essa questão da espera do Senhor não é ficar calado, sentado, mas é estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Quando eu espero no Senhor, Deus vem com renovo, com fortalecimento, que nos faz sair desse lugar de estagnação por causa do desespero. O desespero te bloqueia, te paralisa para você, prejudica a sua vida. Então, são dicas importantes. E quinta última dica, queridos, para nós finalizarmos, que quando você orar, você também tem que aprender algo. Em oração a Deus, você vai passar a declarar a verdade de Deus sobre a tua vida. O que são essas verdades de Deus sobre a tua vida? Aquilo que está escrito na Bíblia que Deus fará por você quando você ora. Quando você faz de Deus o seu refúgio, quando você faz de Deus a sua habitação, a Bíblia diz que algo acontece. Então você tem que declarar essa verdade de Deus na sua vida. Eu peguei um texto aqui muito conhecido para ficar marcado isso na sua vida, o livro de Salmos, né? Salmo 91. Deixa eu colocar aqui. O Salmo 91, versos 7 a 10. É um salmo que todo mundo conhece. Por isso que eu trouxe ele. Para você entender o que é declarar a verdade de Deus na minha vida. Eu já orei dando a Deus autorização para Ele entrar com provisão na minha vida. Agora eu vou declarar, porque eu declarando a verdade de Deus na minha vida, eu fortaleço a minha fé. E eu fortalecendo a minha fé, eu saio daquele ambiente de desespero. Então o que fazer no momento de desespero? Tudo isso que eu já disse, e oro declarando as verdades de Deus. Qual é uma dessas verdades de Deus contidas na Bíblia? É essa aqui, ó. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Essa é a verdade de Deus relatada na Bíblia a seu respeito. Você fazer de Deus o seu refúgio, fazer de Deus a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu abrigo, vai cair pessoas de um lado, vai cair pessoas do outro, mas você não vai ser atingido. Você vai ver pessoas desesperadas de um lado, pessoas desesperadas do outro, mas você não vai entrar nesse desespero. Por quê? Porque Deus está com você e a Bíblia garante que nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Então, em oração, você vai declarar isso. Você vai declarar essa verdade sobre a tua vida. E quando você segue esses passos, querido, você pode ter certeza que o desespero, quando ele bater a sua porta, vai ser um momento muito rápido, porque você já vai sair dele. Quando você vê o desespero chegar, você vai recorrer a todas essas estratégias e você vai saber, não, aqui não.
Eu posso ter o sentimento de desespero, mas permanecer eu não vou permanecer. Eu vou passar por esse desespero porque existem verdades sobre a minha vida, porque eu aceitei Jesus na minha vida, porque o Espírito Santo é um espírito de ousadia, de poder, de amor e de domínio próprio na minha vida. E daí, queridos, isso vai fazer sentido e eu não vou ficar paralisado, estagnado nesse momento de depressão, de momento de angústia, de tristeza, de ansiedade, que traz esse desespero na minha vida. Hein? Valeu um like, valeu um joinha. Se essa mensagem valeu um like, deixa um like aí, deixa um joinha pra gente, dá um like, curta, comente, compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Hein? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor, Pai, por essa mensagem do que fazer nos momentos de desespero. Sabemos, Senhor Jesus, que sem o Senhor nós não somos nada, não podemos nada. Por isso, nós recorremos ao Senhor em estar sempre ligado no Senhor, estar sempre em Ti, para que o Senhor sempre esteja em nós. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família diante do Senhor, e pedindo a proteção do Senhor para esse dia, para termos um dia abençoado, guardados e protegidos por Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.